Filipa Roseta é filha de Pedro Roseta e de Helena Salema Roseta. Foi excelente aluna. No final do secundário, em 1991, obteve a média mais elevada da sua escola, American de Lisboa. Estudou arquitetura e em 2009 concluiu o seu doutoramento sobre avenidas modernas no Royal College of Art, em Londres. Fundou um ateliê, ganhou prémios, é professora, investigadora e autora em diversas publicações nacionais e internacionais. Foi vereadora da Câmara de Cascais e hoje é vereadora da Habitação e das Obras Municipais na autarquia de Lisboa. Mas a arquiteta Filipa Roseta ama e serve a política, onde teve e tem intervenção, tendo sido deputada entre 2017 e 2019 pelo PSD, onde a sua qualidade lhe guarda lugar cativo. Olá, Filipa, muito obrigada por ter vindo. Uma vida preenchida pela arquitetura, o ensino, a investigação, mas também com muita intervenção política. Uma coisa nunca afastou a outra, o que é interessante, ou sequer a impediu. Pelo contrário, eu posso concluir que isso veio de casa, vendo o pai a fazer política, a mãe a intervir politicamente e a fazer política, mas ao mesmo tempo a trabalhar ativamente na arquitetura. Olá e obrigada por me ter aqui, tenho muito gosto em estar aqui. E sim, quer dizer, eu diria que tem que vir necessariamente de casa, porque mas eu acho que também há aqui uma razão para as duas coisas fundirem também já na mãe, porque na verdade tanto a política como a arquitetura são um bocadinho a capacidade de ver o futuro para chegar lá. Portanto, os arquitetos são treinados para ver o futuro e depois aprendem a chegar lá através dos projetos da construção, mas nós vamos para um sítio, imaginamos o que é que pode ser e depois chegamos lá. E a política é igual. Há um paralelo, há um evidente, paralelo, claro. Ou seja, a própria arquitetura e a política têm essa proximidade. A política também tem que ver o futuro para depois conseguir chegar lá. E eu acho que essa é também, não só por ter visto e por ter herdado esta casa da política e da arquitetura, mas também porque são atividades que são muito interessantes e muito próximas nesta ideia de ver o futuro e conseguir chegar lá. Mas é uma ideia em si muito interpeladora. Sim. E que apetece, caso se tenha a vocação, o talento ou uma espécie de chamamento, até, digamos, se quiser, muito formidável quase. O servir o futuro, não é? É magnífica, é magnífico, é a transformação do que está à nossa volta, portanto é esta vontade de transformar o que está à nossa volta em melhor. É em melhor, portanto obviamente, quer dizer, transformar para melhor, e é construtivo, mas é importante essa palavra, porque é uma transformação construtiva. Um arquiteto ou um político tem que olhar para o que está à sua volta e ter esta vontade transformadora de melhorar o que está à sua volta, e isto é magnífico, na verdade, porque a arquitetura dá-nos de uma maneira muito evidente essa possibilidade. Claro. Se eu olho para um terreno e transforma, eu vejo que é possível. Claro. E a política às vezes não é tão evidente, mas as pessoas têm que perceber que é a mesma coisa. Portanto, ou seja, dá um quadro onde a sociedade pode dar o passo em frente e ter outro futuro, e ter um futuro melhor. Não pode estar mais bem explicado. Filipe, eu dou imensa importância ao legado, àquilo que pode ter vindo da família, à responsabilidade perante esse legado. Não é uma obrigação, mas é uma responsabilidade, acho eu. Não sei se a Filipa concorda, mas nesse sentido gostava de lhe perguntar de que é que se lembra do tempo da infância e da adolescência, com mais duas irmãs, numa casa culta, vivíssima, onde tudo se debatia e muito se intervinha na cidadania, na política, na cultura e na arquitetura. O que é que se lembra assim, mais impressivamente, se quiser? Eu acho que assim, as memórias que me vêm logo à cabeça, a Natália Correia, não é, que era uma das melhores amigas da minha mãe e estava sempre lá em casa, e as pessoas conhecem, portanto imaginam o que era um ambiente lá em casa. Que era esse, as pessoas entravam e debatiam tudo, e nós estávamos ali e ficávamos por ali a ouvir tudo, debatia-se tudo com opiniões diferentes. Cresceram ao pé dos pais, sempre no botequim. As pessoas dizem, tu ias ao botequim, íamos ao botequim, sim, fazíamos quase todas as festas do botequim. Filipa, resuma só aí numa linha, porque há muita gente mais nova que não se lembra, ou até talvez nem sabe quem foi a personalidade pujante e fulgurante da poetisa Natália Correia.
Era uma mulher magnífica, portanto, que entrava para além de ser uma poetisa e uma política muito determinada, ela entrava numa sala e enchia a sala. Eu na quarta classe fiz uma redação que era As Minhas Heroínas e escolhi a Natália Correia, Fernanda Mestinho, que eles devem ter ficado assustadíssimas, mas só para vocês imaginarem o que era, porque ela realmente, para uma criança que não percebia nada, era apenas uma mulher com muito poder, muito poderosa, e que se impunha numa discussão e, acima de tudo, dinamizava o debate, sobre tudo, o debate sobre arte, sobre poesia, sobre tudo. Sobre política, sim, isso, ela tem uma intervenção política fortíssima, muito feminista, portanto, tudo isto Mas eu gostava de dizer que não é tanto uma responsabilidade, é uma obrigação, é uma inclinação. Portanto, eu acho que é mesmo uma inclinação e a pessoa faz isto... O legado, a ideia, estava a dizer, se faz isto por responsabilidade, sente a obrigação ou sente a responsabilidade, não. Eu disse que uma obrigação, não. Sim, se sente a responsabilidade, o legado. Eu acho que não é mais a ideia da inclinação. Há uma inclinação natural. Para isto. Há uma inclinação, que a pessoa ou vai contra ela... Foi o que se viu, cresceu-se assim. Isso, ou vai a favor dela ou não. E no fundo é aquilo que é como a pessoa é, não é? Ou seja, todos os seres humanos têm que seguir a sua inclinação. Uns cheguem para a pintura, outros cheguem para a música. Esta é a minha inclinação. Filipe, as suas irmãs seguiram a inclinação? Elas são muito ativistas em áreas diferentes, que é bastante interessante. Não estão em partidos e não querem, portanto, até à data não querem, mas são muito ativistas. A Catarina na parte do ambiente, portanto é professora também e investiga as questões ambientais e é muito ativista do ambiente, das questões de ecologia, e a Madalena também dos direitos LGBT, porque é uma pessoa que é bastante ativista nesta área. Portanto, cada uma de nós no fundo, também é informática e tem uma mas tem cada uma de nós... Seguiu a inclinação para áreas diferentes, que é uma coisa curiosa. E eu estou aqui, portanto, em termos partidários, eu é que assumi esta missão. Já lá vamos. Mas ainda sobre a cultura da casa e o ambiente e a família onde nasceu e cresceu, a Filipa cresceu na admiração dos seus pais, é óbvio, mas o que é que retém como mais significativo do seu pai, que é uma personalidade diferente caracterologicamente da sua mãe, o Pedro Roseta, seu pai, um notável intelectual e ex-dirigente partidário e deputado, e da sua mãe, mais expansiva, mais interveniente, mais ativa, se quiser. O que é que reteve de um e do outro? É muito interessante porque eu acho, sendo os feitios muito diferentes, são muito iguais. A maneira como exercem a política é muito diferente, Exato. Mas os princípios são absolutamente... E o entendimento que têm da política, não é? É absolutamente idêntico, ou seja, aquilo que são os nossos valores é comum. Portanto, haja diferenças e nós somos muito plurais. Na nossa família há muitas diferenças, mas há um entendimento comum e, portanto, de um e do outro. O pai sempre muito mais numa linha filosófica, de filosofia política, de história. O pai é uma biblioteca ambulante, portanto, sabe tudo. Ambulante, sabe tudo de tudo. Da história do mundo, portanto é uma coisa incrível. É uma pessoa muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Qualquer coisa que se lhe pergunta, ele sabe muitíssimo. A mãe é viva, não é? Carismática, portanto, tem outro tipo de abordagem impulsiva, corajosa, portanto, são abordagens diferentes, mas são muito unidos nos valores que defendem. Portanto, eu diria da social-democracia, mas podem discutir neste princípio de defender a liberdade e defender que ninguém deve ficar para trás. Estes dois princípios, seja a liberdade da pessoa, a dignidade da pessoa e o princípio de que ninguém pode ficar para trás, nenhuma sociedade é válida se estivermos a deixar pessoas para trás, isto estão unidos nesta luta de maneiras diferentes e por caminhos diferentes. É o essencial, eu diria que sim. De estarmos vivos traz a exigência dessa atenção e de olhar para o outro e tentar que o olhar para o outro se traduza em atos concretos, não é? E são incapazes de olhar para o outro e ver um problema e não atuar. Isso é... E a Filipa não... Foi muito interessante porque não escolheu só arquitetura ou só política, abraçou-as às duas. Como é que se pode distribuir por duas interpelações tão fortes?
Eu, Como é que faz? no princípio, eu queria mesmo, não queria ter nada a ver com o caminho dos partidos. Estava muito na linha das minhas irmãs, porque há uma parte muito dura associada a isto tudo que nós conhecemos muito bem. Portanto, ou seja, nós as três conhecemos muito bem. Portanto, eu quando comecei a minha carreira de arquiteta e de professora, de investigadora, estava sempre à margem da política. Seguia, mas estava sempre à margem. Até aos 40 anos, eu diria, eu tenho agora 52, mas até aos 40 não queria me envolver mais do que o ativismo de tentar estar nos órgãos eleitos da universidade, mas não na vida partidária. Há realmente um momento onde eu decido tomar este passo. E o que é que a fez decidir? Eu diria que há duas coisas. Primeiro, uma negativa e uma positiva. Portanto, a parte negativa foi o Sócrates. Eu acho que várias pessoas, quando o Sócrates ganhou a segunda vez e já toda a gente sabia o que ele era, há aqui uma grande revolta de pensar... Como é que é possível aquele homem ter sido eleito? E foi mesmo o primeiro momento que é negativo, por assim dizer. Mas depois foi claramente, e isso tem que dizer, a campanha 2008 do Obama-McCain, que foi uma campanha absolutamente notável, porque eu seguia sempre a política como quem segue como hobby. Ou seja, e a campanha do Obama e McCain foi uma campanha notável, porque eles eram os dois homens notáveis, brilhantes, e a pessoa de repente pensa, isto pode ser bom. O McCain fazia tanta falta ali no Partido e a verdade, e a pessoa pensava, eles são os dois homens muito bons e podem ser bons e ter um debate e respeitavam-se imenso um ao outro, e aquilo era tudo, ou seja, a política pode ser assim. Aquele mundo da política pode ser assim. E foi mesmo essa campanha que eu segui quase apaixonadamente, até ao fim, até o Obama ganhar, que ninguém acreditava que ele ia ganhar. É verdade. E pensei, isto pode ser bom, vamos lá tentar. E todo o discurso era participa, todo o discurso do Obama do grassroots era participem. Portanto, eu claramente estava em Londres nessa altura, a acabar o doutoramento, e estava a seguir aquilo com uma intensidade imensa, e foi nesse momento e por essa maravilha que a política pode ser, dois grandes adversários com pensamentos políticos diferentes, a respeitarem-se um ao outro com imensa dignidade, mas com pensamentos políticos diferentes. Olha, que é talvez a coisa que mais faça falta neste momento. Faz tanta falta e é muito importante. Aqui, na Europa, no mundo, nos Estados Unidos. E pode ser assim. Eu acho que aqueles dois senhores nós já mostraram vivemos isso. Nós já vivemos, testemunhamos que pode ser assim. E depois, porque é que digamos que a morada escolhida ou eleita foi o PSD? Porque eu sou social-democrata, fácil. Sou mesmo social-democrata, ou seja, eu acho que o Partido Social-Democrata... O Partido Socialista também é aquele, mas eu diria que a social-democracia, portanto, eu tenho aqui algumas notas que me ligam mais ao espaço do centro-direita, por assim dizer, que tem a ver acima de tudo com esta liberdade. Quando eu tive a educação americana, muito ligada à liberdade da pessoa, portanto, eu acho que o centro tem sempre temos que juntar a liberdade da pessoa com o olhar pelos outros, mas à nossa esquerda, à minha esquerda, que às vezes olhar pelos outros apagam a liberdade da pessoa. É verdade. E é a liberdade da pessoa, o direito à diferença, que é uma coisa muito importante. Tudo isto são lugares onde o PSD abraça mais esta causa, eu diria, esta junção das duas coisas é o partido que faz isto melhor. À direita, portanto, para mim, são partidos mais da liberdade e que deixam cair o olhar pelos outros, e à esquerda, o PS para a esquerda, são partidos onde a igualdade apaga a liberdade. E, portanto, achei que era aqui o partido porque eu sou mesmo social-democrata, ou seja, mas há PSD, não é aquela social-democracia genérica que dá para tudo. É um social-democrata à PSD, onde a liberdade é muito importante, o direito à diferença é muito importante, a liberdade de expressão é muito importante. Tudo isto eu acho que são valores que puxam um bocadinho mais para o centro-direita. Quem é que assinou o seu cartão de militante? Foi uma amiga minha, a Alina Lopes, por acaso. Foi uma amiga minha. É muito engraçado e tenho muito gosto nisso, porque foi, no fundo, eu entrei no Partido Social Democrata para defender os direitos das mulheres, num grupo de mulheres que se estava a criar, que eram as Mulheres Sociais Democratas, que acabou por dizer, pronto, acabámos por ter, agora já não tem assim muita vida, muita atividade, mas que foi um grupo muito interessante. Eram 7 mulheres, que a Alina que movimentava este grupo, e foi assim. Eu até gostava... E trabalhámos assim, e tentámos combater, e tentámos lutar. O PSD agora tem cotas, portanto deu passos em frente significativos. Claro. Houve uma altura quando eu entrei que ainda não existiam cotas no Partido Social Democrata, e agora existem. Portanto, ou seja, há passos que o partido tem dado. Ia a dizer que eu até gostava de... Estava-me a dizer, eu até gostava, e depois meteu-se outra coisa. Agora não sei. Em relação ao PSD. E gostou da sua atividade como deputada?
É assim, eu tenho uma inclinação mais executiva. É isso, eu tenho uma inclinação mais executiva. Eu gosto muito mais do poder autárquico do que propriamente da deputada. A deputada parlamentar. Gostei bastante, aprendi muitíssimo. O que eu gostei mais no Parlamento foi aquilo que temos pessoas de todo o país a representar as suas regiões. Isso é fortíssimo também, porque sente-se as alianças às vezes são por regiões e não por partidos. Portanto, esbate-se rapidamente os partidos. Se estivermos a falar do hospital, do conselho, não sei o que mais, juntam-se os deputados daquele conselho. Isso é uma coisa que eu aprendi muito. Mas o Parlamento é muito menos isso. Tanto é legislativo, não é executivo, e o poder executivo para mim é muito mais interessante do autárquico. Portanto, em que a pessoa decide de manhã e está a fazer à tarde. Claro. Isso não acontece no Parlamento. Aquilo demora tudo imenso tempo a acontecer. Sim. Eu tenho só por a legislação e a aplicação e os resultados. O exemplo muito prático que eu lembro no Parlamento esses 2 anos, tive 2 anos a lutar para tirarem o amianto das escolas. 2 anos, que era o ministro na altura, o Matos Fernandes, que não tirava o amianto das escolas, não tiravam, a lutar. Na Câmara, no primeiro ano, tirei o amianto das escolas de Lisboa, porque a pessoa faz retirei, fizemos as obras, eram 13 escolas, retirámos as coberturas em amianto e fibrocimento, já está, num ano. Está a ver a rapidez. Claro. O Parlamento foi 2 anos e não aconteceu nada, porque aquilo tinha que se interpelar e fazer requerimentos e não sei o que mais. E nada acontecia, porque o Parlamento é legislativo e não tem aquela coisa de fazer. Claro. Nas autarquias, é isto. No primeiro ano conseguimos. É fazer. Então é para tirar, então vamos. 3 obras, onde é que estão as escolas, onde é que está o orçamento, siga. Portanto, é muito mais executivo. E para uma arquiteta, que eu sou, que gosta de fazer, portanto, é muito mais interessante ver as coisas a acontecerem logo. Já para não falar para dar casas às pessoas, ou seja, estamos muito mais próximos das pessoas e acima de tudo consegue-se fazer muito mais. Não quero dizer, aprendi muito e acho muitíssimo respeitável toda a atividade do Parlamento, mas eu acho que aquilo tem outro tempo, não é? Tem outro tempo. Quem é executivo e quem gosta de ver acontecer está melhor num lugar executivo. Mas não está excluída, aliás, não é uma pessoa que fez portas, parece-me a Filipa, ou que nem naturalmente quer se escancar, mas há um bom senso nato que com certeza que ele leva a dizer que se um dia for convidada ou desafiada para outro cargo político que não seja parlamentar, a responsabilidade ou de uma pasta ou de outra qualquer, não diz que não. Ou no fundo está completamente dedicada. Eu vivo sempre o dia-a-dia, o presente, e acho que é assim que na política, cada dia é um dia, e é assim que se deve viver nos cargos políticos, porque eu digo sempre, até toda a minha equipa, portanto, na minha carreira académica, eu estou sempre a pensar no futuro e quais são os próximos passos. Aqui não, nos órgãos eleitos é cada dia é um dia, e todos os dias nós estamos aqui como se fosse o primeiro e o último. É para fazer o máximo possível, pode acabar amanhã, e portanto nós temos de estar sempre a fazer o máximo possível e a dar o máximo possível. E acho que é a melhor postura para estar sempre disponível para sair no dia a seguir, se tiver que ser, porque não são cargos de carreira, não é? São missões, e portanto é assim que tem que ser pensado. Filipa, vou-lhe pedir só que espere por mim 1 minuto e os nossos ouvintes também. Vamos fazer aqui uma pequena pausa, voltamos já a seguir. Eu ia lhe perguntar se, antes de falarmos com mais vagar daqui a uns momentos sobre o concreto da sua atividade na Câmara de Lisboa, se lhe aconteceu muito ao longo da vida, e se lhe acontece ainda hoje, pedir um conselho, uma opinião, uma inspiração ao seu pai ou à sua mãe sobre justamente o seu trabalho autárquico, político. O tempo todo. O tempo todo, é mesmo o tempo todo, eu peço o tempo todo, porque são pessoas com uma experiência incrível e com princípios que eu admiro e que estão ali, à distância do problema, e a querer o melhor para mim, o melhor para aquilo que eu posso fazer, o melhor para os resultados que eu posso ter. Portanto, é uma sorte que eu tenho, mesmo, porque são consultores incríveis, não é? O pai fala mais de filosofia política, de geopolítica, das questões do mundo. Sim. E falamos mais, quando fala ao pai, é mais de Deve questões... Deve estar bem aflito, o seu pai bem aflito, bem preocupado. Preocupadíssimo, ou seja, princípios
desafios, a filosofia, a geopolítica é o pai. A mãe, obviamente, o trabalho da Câmara, pela experiência que tem, não é? Portanto, ou seja, das dúvidas, como é que se resolve, e a mãe também teve a pasta da habitação, portanto, como é que se resolve isto, como é que se resolve aquilo. Portanto, ou seja, é mesmo dúvidas operativas. Os desafios que tenho é a pessoa, eu diria que é das pessoas que sabe mais de política de habitação deste país. Portanto, é difícil encontrar alguém que tenha tido tanta experiência a tantos níveis, legislativo, autárquico, como Presidente de Câmara, como vereadora, portanto, mas perguntando o tempo todo, não é uma... As três, sim, mas eu aqui... Pelo facto de estar a fazer aquilo que eles próprios também fizeram, ou seja, é uma... Você, das três, é que conjuga... estes trabalhos, porque na verdade as minhas irmãs não estão a fazer, seguiram outros caminhos, portanto, este caminho dos pais eu acho que tem sido uma grande... a maior inspiração. É, sem dúvida, a maior inspiração, o maior exemplo, portanto, ou seja, porque até lá está. E a maior influência, sem dúvida. Sem dúvida. Influência, inspiração e exemplo. Sem qualquer dúvida, os dois, o legado é esse. E até por aquilo que eles foram, eu diria que toda a gente diz isso dos pais, eu admito, mas aqui, depois, na verdade, a pessoa imaginar, naquela altura em que eles se levantaram pela democracia, pela social-democracia, as pessoas eram agredidas na rua, andavam armadas. Eu lembro-me do que é preciso uma coragem. Para a sua mãe, para o seu pai, os primeiros comícios do PPD. O pai ainda andava em sítios onde as pessoas estavam armadas contra eles, mas o pai achava sempre, recusou-se a andar armado sempre, que a política os políticos não podem carregar armas, e muito bem, tinha estes princípios muito bem enraizados, mas é preciso uma coragem. Imagina naquela altura, eles faziam tudo sem pensar no dia a seguir, sem pensar no que é que, ou seja, sem pensar nas consequências possivelmente negativas que poderia acontecer no dia a seguir. Não pensavam se iam ganhar, se iam perder, pensavam que era certo, iam fazer o que é certo e o que era justo. Isto é um legado gigantesco. É um legado gigantesco. Filipa, mas eu gosto tanto que esteja a recordar isso dessa forma tão impressiva e tão veemente, porque a sua geração com certeza que sabe, mas a geração abaixo não sabe como foi difícil aquilo em que vivemos hoje. Claro que há muita gente descontente, tem havido imprevidências dos partidos e não acautelarem certas coisas, nós todos sabemos, há neste momento uma desilusão que se reflete sobretudo à direita do PSD e do CDS, mas o que interessa é, apesar de tudo, estamos aqui, dizemos o que pensamos o que queremos, trabalhamos como queremos, etc, e muito mais. Estou a resumir, provavelmente pobremente. Mas é interessante, eu gosto muito que tenha deixado esse testemunho de que não foi fácil. Não foi fácil e as pessoas tinham coragem imensa, sem saber sair de casa, sem saber se voltavam, é que é isto, porque não sabiam, a mãe foi presa, exatamente, ou seja, o ano de 75 sem saber, foi tremendo. Um ano de 75 era tremendo, ou seja, a consciência, eu acho isto brutal, não é? Portanto, a minha geração não sabe, então a geração dos meus filhos ainda menos, portanto, não tem esta consciência e isto pode voltar, esse é que é o grande risco. Estes valores, é um trabalho mantê-los, não é uma coisa que aconteça naturalmente. Não, pois não. Foram semeados, colhidos, desenvolvidos. Vivemos à sombra deles, mas eles não vão necessariamente ficar assim se nós não fizermos nada. O Filipe ainda dá aulas? Agora não, desde que sou autarca, desde que entrei em 2017 para autarca, deputada e agora autarca, deixei de dar aulas com muita pena, porque eu gosto imenso de dar aulas. Continuo a acompanhar teses de doutoramento. Isso acaba por manter aí a ligação à academia, mas é a minha carreira, portanto a qualquer momento vou voltar com muita alegria, porque eu gosto muito de dar aulas, portanto é uma carreira, eu gosto muito os alunos também têm esta coisa de ajudá-los a imaginar o futuro e a fazê-los acreditar que pode ser melhor. Isso é ótimo. Que professora era? Dinâmica, eu gostava imenso de dar aulas, olhar para a frente, gosto imenso de dar aulas por todos os anos, aulas desde 1998, portanto já começa a ser mais de 20 anos, portanto, e todos os anos uma turma de alunos que querem ser melhores, querem imaginar mais, e portanto é muito positivo. É toda uma... eu tento ver no aluno sempre aquilo que ele tem para dar, sempre. Os alunos são todos diferentes e eu sou muito construtiva nesse aspecto como professora, ou seja, tento ver o que é que aquele aluno tem para dar e puxar por isso. Não são todos iguais, em arquitetura não são todos virtuosos do desenho, não são todos virtuosos do espaço, se calhar é mais investigador, se calhar, portanto é procurar o que é que aquela pessoa tem para dar melhor e fazê-lo ir para aquele caminho que é a sua inclinação natural. Esta ideia de ajudar as pessoas a encontrar a sua inclinação é a missão do professor, e eu acho que isto eu tenho mesmo gosto em dar aulas, portanto gosto de ser professora e gosto muito de ser
professor de arquitetura. Tem a noção que tem um currículo formidável ou não? Quer dizer, não sei, eu gosto de trabalhar, sempre gostei eu gosto de trabalhar. Mas isso também é de família. Pois, sim, também ela a mãe sim, ou seja, nem o pai nem a mãe vão parar nunca, então a mãe é impossível, vai trabalhar sempre, eu acho que, porque trabalhar faz parte, é um prazer, não é? O prazer que nós temos é em fazer coisas, portanto, não fazer nada é que é uma angústia. Claro. Por isso... Filipe, então... Antes de Lisboa, onde é vereadora, eu tenho que parar em Cascais, onde também foi. E Cascais pode ter sido... Claro que são duas situações totalmente diferentes em tudo, não é a mesma natureza das coisas, etc. Mas pode ter sido um ensaio geral, um treino... Na altura foi apenas um convite do Presidente Carlos Carreiras que eu aceitei com muito gosto e, de facto, ali a vantagem é que eu tive o urbanismo, portanto, embati logo com a parte mais burocrática das câmaras e foi interessante, foi uma aprendizagem nesse aspecto. Talvez tenha sido um princípio, um começo, portanto, para tentar perceber todo o filme, mas não foi nada pensado. É o que eu digo, eu penso mesmo nestas coisas dia a dia, não é nada assim... Não foi pré-pensado. Aconteceu, estava com vontade de perceber o que era estar do outro lado e as coisas foram acontecendo naturalmente, não é uma eu estou sempre com disposição de amanhã voltar para a minha carreira académica que gosto muito, enquanto eu sentir que posso ser útil e senti que podia ser útil em Cascais, já tinha feito a igreja, já tinha a família da minha mãe é quase toda de Cascais, portanto eu não sou de Cascais, os Chalemas são todos de Cascais, mas ou seja, eu não tendo nascido lá, vivi lá a minha infância praticamente toda, portanto é um conselho que me diz muito. Há uma ligação também e portanto também sentimental e, portanto, conhecia bem o território, por isso achei que podia ser útil nesta parte do urbanismo e de pensar a cidade. E agora falou da Igreja da Boa Nova e ganhou um prémio com a Igreja e a sua entourage. A Igreja é muito bonita e é muito interessante fazer uma igreja. Quer dizer, normalmente magnífico. A gente está a ver casas, instalações públicas, hospitais, isto e aquilo, e de repente, bairros. Uma igreja é uma coisa especial. Não é, uma coisa especial. Foi uma sorte, ainda por cima uma sorte para jovens arquitetos neste aspecto, que nós éramos e no fundo era uma igreja no lugar do fim do mundo. Foi o seu ateliê de arquitetura que ganhou vários prémios com isto, mas a igreja era ainda por cima no lugar do fim do mundo. Imagine fazer uma igreja da Boa Nova no lugar do fim do mundo. O próprio programa é poético. Porque muito poético. É tudo, portanto, levar a Boa Nova ao fim do mundo, e tínhamos um padre, que era o Padre Armindo, que era uma personalidade muito forte e muito interessante, que nos ajudou também a chegar lá, e foi uma experiência única, e como jovens arquitetos pensar logo no que é o espaço, como é que se desenha um espaço sagrado, foi uma ótima experiência. Olha, então finalmente agora chegamos a Lisboa, e há a ideia, ou seja, pode não haver a ideia de que o seu pelouro da habitação e obras municipais, sim. Quão duro é. Eu sei que nada a demove, que a dureza não impressiona, que o trabalho ainda menos, etc. Mas não se pode falar de um pelouro assim e numa capital sem incluirmos a dureza e a luta sem quartel que exigem os resultados. Eu gostava que exemplificasse isto que eu estou a dizer, que me falasse da dureza. Pois eu acho que é difícil, assim, eu gosto de trabalhar, portanto para mim nunca é o problema, nunca é o trabalho em si, portanto isso é muita gente, as obras são mais dos obstáculos. Sim, mas eu vou dizer, portanto, ou seja, eu diria que nas obras e na habitação são obstáculos diferentes, portanto nas obras é a parte da burocracia que nós temos que passar e cumprir regulamentos e tem que ficar tudo muito direito, mas isso é mais cumprir, especialmente temos que passar pelas regras todas urbanísticas, isso é a parte de combater a burocracia, por assim dizer, e ter a certeza que conseguimos fazer, que eu tenho um perfil muito executivo, é para fazer a obra, portanto não é só para apresentar, não me interessa, é que não me interessa mesmo nada, é mesmo para fazer a obra, para ir para o terreno, para construir, eu tenho desde as obras, portanto tenho aqui a sorte com o engenheiro Carlos Moedas, não é preciso ter desde as obras dos túneis, não é, até às obras das casas, portanto aí o combate maior é a burocracia, o maior obstáculo. A burocracia, só a burocracia da Câmara será algum dia reversível? É assim, é possível melhorar, e a ideia é tentar
retirar algumas exigências, aquelas que são possíveis retirar. Não, exatamente. Portanto, é isso. Remover coisas que não são necessárias. Já lá está há 4 anos. Eu acho que a vereadora Joana Almeida tem feito esse trabalho no urbanismo de retirar algumas... A vereadora Joana Almeida tem urbanismo, tem feito esse trabalho de conseguir tirar algumas regras para nós conseguirmos avançar com mais calma. Singrar na floresta de regras. E a simplificação, a ideia é eliminar, é apagar. A burocracia resolve-se apagando regras. Tem que se apagar regras. Por isso simplesmente não é mudar nem por outras, é apagar. Mas tem a noção que têm feito isso. Tenho noção que temos feito isso. E os resultados são melhores em termos daquilo que sai mais rápido. Portanto, vamos ver, mas eu tenho noção que isto tem acontecido, por um lado. No lado mas na habitação é mais duro. Na parte, portanto, eu estava a falar das obras. Na parte da habitação é muito mais duro. O que é duro aqui? Estou sempre com famílias que têm muitos problemas. E por mais que eu resolva 8, aparecem 10 que não consegui resolver. Isso é que é duro. A pessoa vai para casa com os casos que não conseguiu resolver. Por exemplo? Imagina uma família de pessoas que está na rua ou que ocupou uma casa, que eu tenho casos destes. Família ocupou uma casa, não tem direito, nem tem rendimentos para ocupar uma casa, mas é uma família que ganha 900 euros por mês. Uma mãe com 3 filhos ganha 900 euros por mês. Portanto, ou seja, a pessoa sente que aquela pessoa não tem direito, não devia ter feito, e não pode fazer, e temos que dar-lhe outras soluções, mas ela não pode ocupar a casa. Mas o que é duro? É duro saber que aquela solução não pode ser... É uma mulher que ganha pouco, que tem muitos filhos, como é que eu consigo ajudá-los a todos? Ou seja, ajudo-me, nós já demos 2.400 casas e eu tento 2.400 casas, sim. Neste mandato. O que é um recorde, desde 2023 temos batido os recordes anuais sempre. E a ideia é fazermos sempre melhor. E temos 6.000 pessoas em lista de espera, portanto nós ajudamos casos muito dramáticos, mas há casos, principalmente aquela classe média que pode escorregar para a pobreza, que nós não estamos a chegar a todos e nós queremos chegar a todos. Mas e fizemos já alguns programas para chegar lá. Os problemas neste momento do país é a classe média, não é a alta que sobe, não é a baixa que sobe, é a média que desce. É isso que nós temos que impedir, mas conseguimos fazer uma coisa que eu acho que é positiva, que é, não conseguimos dar casas a todos, porque é impossível, temos 6.000 pessoas em lista de espera, mas conseguimos dar apoio à renda a todos. Portanto, é desde 2022 que temos um apoio à renda que todas as famílias que pediram têm. Portanto, conseguimos uma solução habitacional que a Câmara ajuda a pagar a renda. E a família, provando os rendimentos e provando o valor de renda, se tiver este grau de dificuldade, a Câmara ajuda a pagar a renda. E já estamos a apoiar, para além de termos dado 2.400 casas, estamos a apoiar mais de 1.200 famílias nestes formatos. Portanto, ou seja, conseguimos alargar rapidamente o grau de pessoas que estamos a apoiar. Porque o que custa mais é mesmo nas soluções que não conseguimos resolver. E é por isso, porque são muitas. Lá está, em 10. Isso é a parte que é a única parte que eu considero francamente dura, no sentido duro, porque nós queremos ajudar as pessoas e queremos fazer que o outro esteja melhor. E vai-se para casa eu vou para casa com os problemas que não consigo resolver. Isso é um facto e pronto, é um problema, se calhar. Mas esse é uma... E vou a pensar como é que eu vou resolver isto, ou seja, como é que eu vou conseguir resolver isto, porque a pessoa pensa, esta família precisa de ajuda. Eu não estou a falar de quem não precisa, de quem está a abusar, não é nada disso, porque esses não têm dificuldade nenhuma. Portanto, quem abusa do sistema, não tem dificuldade nenhuma em dizer que não. Quando a pessoa está com uma família que vê que tem problemas, portanto, não está ainda no grau de pobreza necessário para ser apoiado pela Casa da Câmara, mas vê que tem problemas, esses são os casos que eu fico, e é duro porque é difícil de separar, vou dizer a verdade, é difícil da pessoa não se abstrair disto, e portanto tem que imaginar como é que se consegue chegar a uma rede para que ninguém caia, portanto, e o meu medo que a pessoa caia da classe média para a pobreza. Não pode ser, não é? Nós temos que ajudar essas famílias a ficarem e a aguentarem, e acho que o apoio à renda foi muito importante. Filipa, como é que é o dia-a-dia de uma vereadora da capital de um país de Lisboa? É ótimo, quem gosta é ótimo. Não, sim, mas, por exemplo, a ideia que eu tenho, errada, provavelmente, é que é sempre em reuniões. Sempre com muita gente, sempre Temos muitas reuniões. A que horas reuniões. É que pensa? Eu acordo muito cedo, portanto também tenho essa vantagem, também me deito muito cedo, portanto eu acordo cedíssimo, tenho naturalmente acordo sempre antes das 7, portanto às 8 já estou a pensar e portanto às 8 ninguém está, eu só posso começar a telefonar às pessoas a partir das 9, já tenho, tenho ali uma hora, tenho ali uma hora em que ninguém, em que estou a pensar. Que é a sua. Que é a minha, pronto, ou seja, e que penso e que vejo as notícias e tento ver o que é que está a passar e que determino. É assim a hora do dia onde estou mais sossegada, entre as 8 e as 9.
9. E depois, a partir daí, começa o rebuliço das reuniões. Vive em Lisboa. Vive em Lisboa, sim. Portanto, começa a confusão e o rebuliço das reuniões e para aqui, para ali. Mas eu gosto imenso de dias. Os dias são muito diferentes. Das 9 às 8 acontecem imensas coisas. Claro, Portanto, não é nada um dia uniforme. E diferentes uns dos outros, que eu também gosto disso. Eu não gosto muito de ritmos sempre muito sequenciais. Nem de rotinas sempre iguais, portanto, claro. E vou muito aos bairros, portanto, da habitação vou muito aos bairros. Sai muito? Muito. Então, eu tenho bairros onde vou regularmente, o Boa Vista, Padre Cruz, estamos a fazer processos de realojamento, Alcântara, estive ontem no bairro Horizonte, que é ali no Beato, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana estou nos bairros, provavelmente mais, com moradores, com associações de moradores. Isso é interessante porque estamos ali com as pessoas a ver os problemas, não é? Tentar perceber qual é que é o problema, certeza, como é que é a solução. Como é que posso intervir aqui? Portanto, é mesmo, eu gosto muito, portanto, mas a pessoa tem que gostar. É uma vida muito rica porque é muito diferente, mas estamos ao pé dos... A riqueza é de manhã ter um problema que se consegue resolver à hora do almoço. Isso é uma maravilha, porque a pessoa vai... Acontece, é verdade. Ou seja, por mais que... Lá está, o que me custa mais não é o trabalho, é não conseguir resolver os problemas. Isso é a parte que eu fico, porque é difícil, é chato e é muito humano e é muito pessoal. Nós sabemos que há muitas coisas e é muito difícil, não é? Estamos a falar da habitação das pessoas, portanto, claro. Nós sabemos que aquilo é muito importante para aquela pessoa com quem nós estamos a falar. A segurança não é consigo, mas em todo caso estão conscientes que temos que apressar um bocadinho que é um problema. Sim, é um problema, sim. Tem a noção disso. Sim. Não é concretamente, não tem que lidar com isso, nem com a responsabilidade disso, mas é uma coisa certo, mas eu tenho os bairros de Alcântara, ou seja, por exemplo, eu falo assim, e o que eu posso dizer, a grande questão e o grande problema para mim nos bairros é o tráfico. O tráfico de droga é uma chatice. Quando entra nos bairros nós temos que o combater furiosamente de várias maneiras. E as obras ajudam. Fazer obras num sítio que está... Ajudam porque a combater o tráfico. Ajuda de obras, ajuda a apoiar associações que trabalham com crianças, portanto, nós tentamos fazer isso tudo e eu acho que para mim a fonte problemática mais grave e pior é o tráfico de droga nos bairros, principalmente. E que cresceu. Como é que foi possível? Porque houve incúria, por não houve policiamento, porque veio para cá gente ligada ao cartel da droga? É assim, eu tenho que lidar eu estou no outro lado, não é? Que eu vejo o problema e tenho que o resolver. Nós já fizemos bastantes intervenções na solução, na ideia de, pelo menos, de estabilizar. E não podem ocupar casas para tráfico, já despejámos casas onde isto se passava, já foi público, ou seja, nós somos completamente inflexíveis, está bem? Isto não me custa nada fazer, isto para mim não é duro. Filipa, infelizmente, eu agora ficava aqui, sabe Deus mais quanto tempo, 3 gerações na família Roseta de arquitetas, a sua mãe, a Helena Roseta, a Filipa Roseta e a sua filha que se chama... Sofia Roseta. Também é arquiteta. Você agora está a fazer um sorriso tão doce, está-se a comover com a ideia de 3 gerações a servirem a arquitetura e a cidadania, porque evidentemente quem faz arquitetura da forma como descreveu está a servir a cidadania. E a arquitetura naturalmente tem que ser cidadania, porque estamos a intervir no espaço público sempre, portanto a arquitetura é sempre, quando se faz arquitetura, é sempre uma intervenção no espaço público, obrigatoriamente qualquer coisa tem presença no espaço público. Portanto, a arquitetura é sempre uma transformação do mundo, por isso é sempre uma forma de cidade. Portanto, a minha filha é uma maravilha. A minha filha também, eu não a obriguei nunca, nem pouco mais ou menos. Ela escolheu o que quis. Claro. Mas quando ela nos disse, de facto, tem sido uma experiência. Ela agora está a aprender, está no curso e tem sido uma maravilha a acompanhar. Tenho um filho que é engenheiro, também é curioso, também é interessante a aprender engenharia. E também é muito interessante porque eu gosto muito de falar com eles e de perceber agora qual é que é a perspectiva de futuro que eles têm. Mas isso eu acho que é raro até neste país é raro. Filipa Roseta, só para acabar, tenho 30 segundos para lhe perguntar, vai haver eleições autárquicas daqui a pouco tempo, está animada? Otimista? Eu estou otimista que o engenheiro Carlos Moedas vai ganhar, mas isto é a minha percepção. Agora, eu para mim é sempre o dia-a-dia. Não diz por dizer, é uma percepção que tem. Não, acho mesmo, acho que sim, acho que tenho mesmo essa percepção, acho que temos feito um bom trabalho e acho que a verdade é a verdade e a verdade vai se impor. Muito obrigada, Filipa Roseta, gostei muito de ter falado consigo e tenho a certeza que sou muito acompanhada neste meu gostar. Obrigada por ter vindo.